que as pessoas têm desistido tão fácil de Deus? Sabe qual é o segredo? É que, infelizmente, nós não estamos oferecendo o verdadeiro evangelho quando alguém tem um verdadeiro encontro com Cristo. É impossível que alguém queira voltar atrás. Infelizmente, o evangelho de hoje, o cristianismo de hoje, se parece tão comum. E quando as pessoas se deparam em situações adversas, ela não vê diferença nenhuma em estar na igreja ou fora da igreja. Mas eu tive uma infância abençoada por Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer Deus, não apenas de ouvir falar. E quando eu cheguei à minha adolescência, à minha juventude, eu pude saber diferenciar o que é ter Deus e não ter. As propostas de Satanás são constantes. Mas aí eu me pergunto, para onde eu irei? Se só em ti eu encontro vida e palavras de vida eterna. Só em Deus você encontra vida. Quando eu falo vida, não é só vida respirando, não. Eu estou falando vida, alma. Ai de mim se não fosse Deus. A gente vive difíceis, momentos difícil. Eu estou falando momento difícil. Mas eu me pergunto, se não fosse Deus, o que seria de mim? Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas o problema é que, infelizmente, a gente tem oferecido um evangelho tão fraco para as pessoas, onde as pessoas saem do mundo e vêm até Cristo, e quando chega o que a gente oferece para eles é praticamente o que o mundo tem. Não tem nada de diferente, não tem nada de sobrenatural. É necessário. Se eu represento Cristo, tem que haver diferença, gente. Tem que haver alguma coisa extraordinária. Mas o problema é que para a gente ter isso, é um preço alto que a gente tem que pagar. Infelizmente, o tempo, a vontade, não nos permite a gente ter isso. A gente vive uma vida tão corrida que a gente não tem tempo hoje para ficar sós com Deus. Hoje a gente não tem aquele desejo de buscar Deus, a gente se contenta com aquele pouquinho que Ele nos deu, que Ele nos ofereceu. E a gente só percebe que a gente está tão vazio, tão seco, tão oco de Deus, quando o diabo vem com toda a fúria para querer nos destruir. A gente percebe que a gente não é o que a gente pensa que é. Até nisso o diabo trabalha. Ele bota um espírito de engano terrível, onde a gente parece que está cheio de Deus, a gente está cheio. Quer ver? Deixa o dia mal chegar. Deixa as propostas de Satanás vir. Como é que a gente se porta? A gente fica cambaleando. A gente não tem aquela convicção. E muitos voltam atrás, infelizmente. Por quê? Porque eles não tiveram o verdadeiro encontro com Cristo. Aquelas pessoas que um dia tiveram, não se esforçaram, como foi que Moisés falou para Josué, e Deus falou para Josué: esforça-te. Esse esforçar, ele queria dizer assim, me conhecer. Porque a gente vive um tempo em que a gente se contenta muito com pouco de Deus, o espiritual. Se a gente corresse atrás das coisas de Deus como a gente corre atrás das coisas terrenas, gente, meu Jesus, tenha misericórdia de nós. A gente vive em um país livre, onde nos dá a liberdade de a gente ler a palavra de Deus, em conhecer Deus. E essa liberdade vai nos custar um preço tão alto, enquanto outros países, nossos irmãos estão sendo expostos nus, outros estão mortos, outros estão em campo de concentração, estão sofrendo horrores. E a gente tem essa liberdade e a gente pensa que
apenas liberdade, não é. Essa liberdade que Deus nos deu e a gente faz tão pouco caso. Vamos pagar também por isso. Eu estou preocupada com esse tipo de evangelho, onde as pessoas chegam na igreja, a gente diz assim, tão bem de Jesus. A gente fala que Jesus faz coisas extraordinárias, maravilhosas, e o povo está lá no mundo sofrendo horrores, sendo escravo do diabo. E quando as pessoas chegam na igreja, são frustradas. Porque verdadeiramente a gente está fazendo, infelizmente, uma propaganda enganosa. Não de Cristo, de nós mesmos. É que a gente demonstra sermos muito cheios de Deus. A gente está cheio. Cheio, tá? A gente está bem cheio de Deus. Sabe o que é ser cheio de Deus? É falar em línguas, rodopiar? Não é. Quando você fala em mistério com Deus, em língua, isso é um sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. Prova viva é lá no Pentecoste. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Os irmãos foram cheios do Espírito Santo. E o resultado era salvação de almas, libertação, cura. E não era esse negocinho não, sabe? Constantemente havia batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus, a presença de Deus era constante no meio do povo. Sabe? E, infelizmente, hoje a gente vive assim, fazendo propaganda enganosa de Jesus, e o problema é que quem sofre é mais Jesus do que a gente. Porque a gente não tem vida o suficiente para propagar dele, faz uma propaganda enganosa. O povo vem até nós, e quando chega até nós, a gente não tem para dar. Aí a gente diz assim, Jesus cura, venha que Jesus vai te curar. E as pessoas vêm até nós e dizem, ore por mim, eu estou doente. E aí Jesus não cura, aí a gente culpa o pecador, porque não teve fé. Ah, foi porque Jesus não quer curar. Que nada, gente. Não. O problema está em nós, que acha que a gente está muito cheio, quando a gente está vazio, oco, seco. A gente está falando demais, a gente está gritando demais. E... Cadê aquele evangelho de poder onde as pessoas conhecem Jesus tão profundamente ao ponto de abrirem mão de suas próprias vidas?